Olá, queridos, vamos dar início hoje a uma série de vídeos de biografias de missionários que serviram entre os povos não alcançados. O nome dessa série é Heróis da Fé do Mundo Muçulmano. E esse nome nós pegamos emprestado do livro de Orlando Boyer chamado Heróis da Fé, lançado em 1985, que narra a história de 20 homens que revolucionaram o seu tempo. Alguns muito conhecidos por nós, como o famoso reformador alemão Martinho Lutero, outros nem tanto, como Jerônimo Savonarola. O intuito dessa biografia é apresentarmos anônimos que dedicaram a sua vida a servir a Jesus entre os povos não alcançados, especificamente aos povos muçulmanos. Eu sou André Almaci, bem-vindo ao canal Indagare, e a minha oração é que esse vídeo e essa série de biografias seja inspiradora e te aproxime a fazer a vontade de Deus. Nós vamos começar essa série com o apóstolo do Islã, Samuel Marino Zwimmer. Ele, ao decorrer da série, você perceberá que ele não foi o primeiro missionário enviado aos povos muçulmanos, contudo, é considerado o maior, e isso não é uma opinião minha. Nós temos homens do gabarito do historiador Kenneth Scott Lautoret, que diz algo muito bom sobre o Dr. Zwimmer. Ele diz que ninguém, através dos séculos de missões cristãs aos muçulmanos, merece mais que o Dr. Zwimmer a designação de apóstolo do Islã. Zwimmer nasce numa família de imigrantes holandeses calvinistas. Ele é filho do pastor Adrian Zwimmer e da irmã Catarina Boom, ambos imigrantes nos Estados Unidos e membros da Igreja Reformada. Eles tiveram 15 filhos, isso mesmo, 15 filhos, e Samuel Marino Zwimmer foi o 13º filho. Ele, na sua juventude, ele estuda arte na Universidade Hope College, e ali ele tem uma experiência maravilhosa, muito comum no século XIX, pastores itinerantes, missionários visitarem universidades e mobilizarem e apresentarem os desafios do campo missionário para os jovens estudantes. E uma dessas visitas, o pastor Robert Wilder, ele visita a Hope College e ele apresenta a realidade muitas vezes desconhecido pelo jovem americano do século XIX. Zwimmer fica tão impactado com a mensagem e o desafio levantado por Wilder que ele vai lá no final da mensagem, pega um cartão, preenche e escreve: Senhor, me ajude a ser um missionário estrangeiro. Zwimmer então adquire um mapa da Índia e na frente desse mapa ele coloca um metrônomo que era ajustado, que para cada movimento ele simbolizasse uma pessoa que morria sem Cristo no subcontinente indiano. Esse aqui é o metrônomo, um instrumento para compositores, e Zwimmer colocava diante dele. Bom, em 1887, já concluído o seu curso de artes no Hope College, Zwimmer, com aquele desejo no coração, ele vai para o seminário teológico receber uma preparação adequada para o serviço que ele queria dedicar às próximas décadas da sua vida. Então ele vai para o seminário teológico de New Brunswick, em Nova Jersey, e enquanto estudava teologia, enquanto se preparava no campo teológico,
ele, um homem de visão e sabendo que no futuro isso poderia ser útil, ele estuda paralelamente medicina de uma forma não oficial e ele apresenta qualidades impressionantes nessa época. Bom, vocês sabem, Estados Unidos ele viveu durante muitos anos problemas raciais entre a comunidade negra e a comunidade branca, e nesse período essas qualidades de Zwingli já são apresentadas, porque na sua biografia apresenta que ele se envolve profundamente com a comunidade negra em Nova Jersey, ao ponto que o seu primeiro sermão foi pregado dia 11 de março de 1888 em uma igreja negra. A biografia dele diz que durante toda a sua vida ele nunca demonstrou preconceito racial. A sensibilidade cultural que víamos em Zwingli era algo tremendo. Enquanto estava no seminário, ele conhece o futuro companheiro de missão, James Kentner, que juntos desejavam servir na Arábia, porém encontraram um grande desafio. Todas as portas de sociedades missionárias daquela época rejeitavam o plano dos jovens Samuel e James. Diziam que essa ideia é uma tolice e para esse contexto de pessoas fanáticas. Porém, Zwingli e Kentner tinham no coração algo muito bem consolidado. Nós precisamos servir a Jesus e apresentar o evangelho aos muçulmanos. Então eles adotaram Gênesis 17:18 como um lema, que era a oração de Abraão. E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do teu rosto. Para quem não sabe, Ismael é considerado o pai biológico dos povos árabes. Em 1888, eles ainda estavam no seminário e convictos naquilo que Deus tinha chamado, eles não vendo outra saída, eles fundaram a Missão Árabe. E algo muito interessante foi apresentado por eles. Qual era a estratégia de levantamento de sustento para ir ao campo dessa dupla? Ao invés de cada um levantar o seu próprio sustento, eles percorreram 6.500 quilômetros nos Estados Unidos, visitando igreja por igreja, e eles falavam do outro. Samuel Zwingli dizia: eu conheço um jovem chamado James Kentner que deseja ir para a Arábia para ali pregar o evangelho aos muçulmanos. O mesmo fazia James Kentner no outro lado do país, dizendo: eu conheço um jovem chamado Samuel Zwingli que deseja pregar o evangelho para os povos árabes. Quem deseja ajudá-lo aqui nessa noite? Mais tarde, Zwingli escreve que essa experiência, algo chamou a atenção dele. Foi a letargia dos pastores das igrejas visitadas. Depois de 5 anos que a missão árabe ela foi fundada, a igreja reformada, no qual Samuel fazia parte, viu que não era uma empolgação de 2 jovens, viram a seriedade e resolveram apoiar a missão. Bom, em 1890, Samuel se forma no seminário de New Brunswick e ele deseja ir para o campo. Então ele sai dos Estados Unidos e se dirige ao Líbano. James Kentner já tinha ido 1 ano antes, estava na Síria estudando árabe e encontra seu amigo Zwingli no Líbano. Lá eles têm a grande oportunidade de estudar árabe e conhecer o famoso tradutor da Bíblia, Cornelius van Dyck.
Para vocês, talvez que não estão cientes, a Bíblia Van Dyke, que é a tradução do hebraico e grego para o árabe, é a Bíblia mais utilizada nas igrejas protestantes do Oriente Médio. Na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Iraque, na Palestina e no Egito, a Bíblia Van Dyke ela é distribuída em várias igrejas. E nesse período eles tiveram a felicidade de conhecer o grande erudito Van Dyke. Bom, enquanto eles estavam no Líbano, eles conheceram esse jovem, Kamil Abdul Masih, que era um jovem sírio, recém-convertido à fé cristã, muçulmano de origem, e lá ele conhece a Samuel e a James, e os dois o encorajam a proclamar o evangelho na Península Arábica. Enquanto James e Samuel do Líbano vão para o Egito e depois para o Iêmen e para o território da atual Arábia Saudita, em Jeddah, eles enviam e motivam, encorajam Kamil a ir para Aden, no Iêmen. Então, Kantner vai para o Iêmen, lá ele dá um suporte para o jovem Kamil, e Samuel Zwimmer vai para Jeddah, uma cidade portuária a 100 metros de Meca. Esse jovem, Kamil Abdul Masih, aqui nessa imagem, essa foto tirada em 1892, tinha uma paixão que o destacava. Ele desejava que Jesus fosse conhecido, Jesus bíblico fosse conhecido entre o seu povo. A sua paixão era tão grande que tem registrado que no dia 22 de maio de 1892, ele recebe 23 muçulmanos na sua casa, 5 cristãos e um judeu. E ali ele vende Bíblias. Contudo, algo acontece que ele falece no dia 24 de junho de 1892. Não se sabe a razão da sua morte, mas tem uma grande desconfiança que foi por envenenamento. E os indícios apresentados pelo Dr. Zwimmer para isso era que ele foi enterrado como muçulmano, Dr. Zwimmer protestou e não permitiram o acesso ao corpo para ver qualquer resquício ou a razão da sua morte. Porém, nós sabemos que os esforços de Kamil foram frutíferos e mesmo após a sua morte, os seus frutos foram apresentados. Na outra imagem, nós vamos ver a Igreja Memorial de Keith Falconer, também parte dessa série do missionário que serviu no Iêmen e tinha morrido 5 anos antes, em 1887. Vamos lembrar, Samuel Zwimmer chega na Arábia em 1890. 5 anos se passa como solteiro e ele conhece uma jovem britânica, mas que cresceu na Austrália e que veio para a Península Arábica com o objetivo de ser enfermeira. Samuel Zwimmer a conhece e se apaixona. Porém, ele encontra um problema. A sociedade missionária da Igreja Anglicana que a enviou disse que, caso ela quisesse casar com Zwimmer, ela deveria reembolsar todo o valor que foi investido, tanto na preparação dela, quanto no envio dela para o campo. Então, Zwimmer se encontra num dilema. Preciso comprar uma esposa para mim. Ele levanta o recurso e reembolsa a sociedade anglicana, e a gente até brinca dizendo que ele comprou uma esposa. Ele paga então todo o custo da sociedade
anglicana, e no ano seguinte, 1896, ele se casa em Bagdá, no consulado britânico, com M. Aqui à esquerda está a foto de M e à direita a foto do seu casamento no dia 18 de maio de 1896. Bom, no ano seguinte ao seu casamento, Zwimmer e M, Samuel e M, vão para o Bahrein. No Bahrein, eles relatam alguns desafios. Primeiro, o calor intenso. Afirmam que no lugar mais fresco da casa eram 41 graus. E também dizem que as suas investidas de evangelização através de literatura ou no compartilhamento pessoal raramente tinham uma resposta positiva. Então eles começaram a atuar na área da saúde. Perceberam que tinham grandes problemas os habitantes do Bahrein em questões de saúde. Começaram pequenos e construindo uma clínica e aumentaram. Aqui à esquerda você vê uma imagem de 1902, a primeira estrutura de um hospital que foi fundado em 1903 como Menzel Memorial Hospital e que hoje continua ativo, continua no Bahrein e tem o nome de American Mission Hospital. Depois de 122 anos, ainda está ativo e no seu website ele relembra a história de fundação citando Samuel Marino Zwimmer e M. Wilkes Zwimmer como pessoas importantíssimas na construção e no impacto social que tiveram no país. Aqui é uma foto do casal Zwimmer e da sua pequena filha primogênita M. Catherine. Aqui nós vemos a foto dos 4 filhos que eles tiveram. Sabemos que tem registro de mais 2 filhos que não estão nessa imagem, mas algo aconteceu. Depois, no ano seguinte da inauguração do hospital, em julho de 1904, uma tragédia chega na família Zwimmer. A pequena M, a primogênita, e a mais nova, Ruth, morrem no intervalo de 8 dias. Dependendo da versão, alguns dizem que foi cólera, outros dizem que foi malária, ainda no Bahrein. A família Zwimmer, então, as enterra e até hoje é possível encontrar o túmulo dessas pequenas princesas que morreram nesse período. Não é possível ver com tanta facilidade, mas Dr. Zwimmer coloca ali embaixo: ele recolhe os cordeirinhos com os seus braços. Isso está escrito no túmulo das pequenas filhas de Samuel e M. Zwimmer. Bom, no ano seguinte à morte das crianças, Dr. Zwimmer vai para os Estados Unidos. Fica ali de 1905 a 1910. Nesse período, ele mobiliza, recruta, treina, participa de cargos na sua organização. Em 1929, o Seminário Teológico de Princeton o convida para ser professor de História das Religiões e de Missões Cristãs. Enquanto Zwimmer estava nos Estados Unidos, ele organiza a primeira conferência com foco em mundo muçulmano, realizada no Cairo, em 1906. Importantíssima. Há mais de 100 anos atrás, Dr. Zwimmer já estava focado em uma conferência exclusiva para povos muçulmanos. E o resultado dessa conferência foi um livro com vários artigos importantíssimos e relevantes até os dias de hoje.
Não satisfeito com a primeira conferência, ele faz a segunda conferência em 1911, agora na cidade de Lucknow, na Índia, que também gera um material preciosíssimo com vários artigos relevantes até os dias de hoje. Dr. Zwimmer retorna para o Oriente Médio para ficar ali em torno de 16 anos. De 1913 a 1929, utiliza o Egito, Cairo, como base para atingir tanto a região da África quanto o Oriente Médio e o restante da Ásia. Vemos aqui na imagem Dr. Zwimmer apresentando as escrituras para um egípcio e na outra ele operando uma máquina que imprimia os folhetos e materiais que ele utilizava no seu trabalho. Eu acredito que as perdas das filhas geraram uma dor muito profunda no casal. Mas a vida do Dr. Zwimmer não foi somente de perder as filhas, mas perder pessoas importantíssimas também na sua vida. Ele, em 1898, aos 30 anos, perde o seu irmão Peter, que, estando no contexto da Arábia, tem ataques de febre e acaba falecendo. Em 1913, o jovem William Borden, que vai ter a sua biografia nessa série, também falece. Um jovem herdeiro de um império milionário americano que dedica a sua vida exclusiva para servir aos povos muçulmanos, vai para o Egito para estudar árabe, porque quer servir na China e acaba, em poucos meses, morrendo de meningite cérebro-espinhal. Mas 50 anos após as mortes das filhas, Dr. Zwimmer escreve: a pura alegria de tudo isso retorna. Eu faria tudo de novo com prazer para levar o Evangelho à Arábia Ocidental. Alguns desconhecem, mas Dr. Zwimmer não era somente um recrutador, não era somente um professor, não era somente um pregador, mas alguém que dedicou a sua vida também a produzir material. Por quase 40 anos, ele foi editor do jornal Muslim World, que tem disponível até hoje na internet materiais preciosíssimos e escreveu mais de 50 livros durante a sua vida. James Cantney, que o conheceu no seminário, foi amigo por toda a sua vida. Alguém que acompanhou e esteve ao lado dele em diversos momentos difíceis. Ele morre aos 79 anos, em 1940. 3 anos antes, a esposa Amy, do Dr. Zwimmer, também falece. Dr. Zwimmer, após o falecimento de Amy, se casa novamente. Em 1950, também enterra sua segunda esposa. E teve um líder muito importante naquele tempo, presbiteriano, chamado Reverendo Robert Speed. Ele faz uma menção honrável a Dr. Zwimmer. Ele diz: nesse século não viveram muitos homens que tivessem o talento e a determinação de Samuel Zwimmer. Ele exerceu uma tremenda influência na missão cristã, ao Islã e no avanço da igreja e do evangelho em todo o mundo. Na sua biografia, a pessoa responsável, a pesquisadora, disse que no total de 40 anos de ministério, o Dr. Zwimmer viu menos de 12 pessoas ir a Cristo. E aí nós temos uma reflexão. Em uma época onde o sucesso ele é visto e avaliado por números,
nós questionamos: Dr. Zwimmer foi bem-sucedido na sua missão? E a resposta é sim, porque ele foi fiel ao Cordeiro de Deus e à missão que o Cordeiro deu para ele. Que essa biografia, que essa história possa nos motivar e fazer-nos dedicarmos a nossa vida para servir o Cordeiro de Deus. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho, porque nas próximas semanas mais vídeos serão postados. Que Deus abençoe e lembre-se, nós convidamos todos os povos muçulmanos com amor e respeito a seguir ao Senhor Jesus.